No vídeo de hoje viemos trazer uma comparação entre dois dos principais projetores que temos hoje aqui no Brasil, o Samsung D Freestyle de segunda geração e o novo LG Cinebeam PF510Q. Esses dois modelos são bem interessantes, trazendo uma ótima qualidade de imagem, mas trazem também algumas diferenças significativas entre eles, que podem te fazer priorizar um ou o outro modelo. Então a ideia aqui do vídeo é mostrar essas principais diferenças e tentar tirar as dúvidas de quem está querendo comprar algum deles. Começando pelo design, é bem fácil a gente perceber as diferenças que tem entre eles. Enquanto o LG tem um estilo mais tradicional e minimalista, o Samsung tem um visual mais único, que inclusive inaugurou, podemos dizer assim, um novo estilo de modelo de projetor que agora tem sido replicado por outras várias fabricantes. O Freestyle tenta aliar design com versatilidade, porque basta colocar ele em cima de qualquer móvel e apontar para onde você deseja projetar. Inclusive tem como mirar ele para cima e projetar no teto, por exemplo. Mas mesmo com essa diferença, os dois conseguem ser bem portáteis, o que é interessante se a sua intenção não é deixar ele fixo em algum local. Eles são leves e pequenos, o que ajuda no eventual transporte de um local para o outro. Nos dois modelos temos alguns botões no próprio projetor. No Samsung eles são touch e ficam aqui na parte da frente, enquanto no LG temos uma espécie de mini joystick que fica aqui, onde conseguimos direcionar para fazer os comandos. Para facilitar no dia a dia, os dois acompanham o controle remoto para a gente fazer a navegação aqui no sistema. Neles temos botões exclusivos para os principais serviços de streaming, o que torna a navegação mais prática ainda. A diferença principal é que o Freestyle já conta com controle com tecnologia Solar Cell, que dispensa o uso de pilhas e a bateria dele recarrega com a luz do sol e até mesmo com a luz da lâmpada de casa, ou então a gente consegue usar um cabo USB-C para fazer a recarga, enquanto o LG é mais simples com o uso de pilhas convencionais. Outro detalhe é que o controle da Samsung já conta com tecnologia Bluetooth, enquanto da LG é apenas infravermelho. No caso da LG, nós temos que apontar o controle para o projetor para ele reconhecer os comandos. Já no Samsung a gente não precisa ter esse cuidado, a gente pode apontar para qualquer lugar e ele vai conseguir responder aos comandos. Em relação às conexões, o LG é mais completo, entregando P2, duas HDMI, sendo uma delas do tipo ARC, RJ45 para internet, além de uma USB na lateral. Enquanto o Samsung é mais limitado, apenas com um micro HDMI, ou seja, para conectar qualquer dispositivo que usa cabo HDMI, a gente vai precisar recorrer a um adaptador. Ambos contam ainda com conexão sem fio via Bluetooth e Wi-Fi Dual Band. Se desejar pendurar o projetor no teto, o LG já traz uma conexão aqui na parte de baixo para colocar no suporte, enquanto no Samsung a gente precisaria achar algum modelo de adaptador para conseguir pendurá-lo, já que ele não traz nenhuma figuração nesse suporte aqui embaixo. Se você é uma pessoa que gosta de mudanças, o D Freestyle permite comprar capinhas coloridas que dão uma cara nova ao projetor, como essa capinha verde que a gente tem aqui. Essa mudança já é o suficiente para dar uma cara nova ao produto de vez em quando. Colocando ainda a tampa de proteção da lente do Samsung, é possível ainda transformar a decoração do seu ambiente, porque ele se transforma numa espécie de abajur. Antes de partir para as minhas impressões com eles em funcionamento, só queria pedir o apoio de vocês aqui no vídeo, seja com like, com comentário ou até mesmo a sua inscrição aqui no canal, porque isso ajuda demais a gente e fortalece o canal para que a gente possa trazer cada vez mais esse tipo de vídeo aqui. Lembrando que na descrição vai ter o link para conferir o preço e comprar esses dois projetores. Mas se não for comprar ainda, fica o nosso convite para conhecer o grupo de ofertas do VRL. Sempre que um projetor ou outro produto interessante fica em promoção, a gente te avisa por lá. Falando sobre a qualidade de imagem, eu já posso adiantar que ambos entregam uma boa experiência, mas colocando os dois lado a lado, conseguimos reparar em algumas diferenças bem significativas. O foco dos projetores é bom, conseguindo entregar imagens bem definidas por toda a tela. E isso já é algo extremamente positivo para os dois, porque não vamos ter aquilo que acontece em projetores mais simples, que é ter áreas que ficam meio borradas ou meio desfocadas. A diferença aqui fica na forma de ajustar o foco. Enquanto no LG ele é manual, então a gente tem que mexer aqui em cima até ajustar o melhor foco do projetor, no Samsung ele é automático. Basta ligar ou movimentar o projetor que ele já faz o ajuste sozinho. No geral, o autofoco dele funcionava bem, mas se por um acaso achar que não ficou tão bom, também tem como fazer o ajuste eletrônico via controle remoto. Ambos também possuem o ajuste de Keystone, que é bem útil caso seu projetor não fique 100% de frente para a parede, porque ele consegue ajustar a proporção da imagem para encaixar certinho na sua tela. Em relação às cores, no geral o LG tinha cores que eram mais vivas, o que deve agradar a maioria dos usuários em grande parte das cenas. A desvantagem é que entregando essas cores mais intensas, tinha alguns certos momentos que ele saturava um pouco demais. Então tinham cenas que os rostos dos personagens poderiam ficar meio avermelhados, por exemplo.
Por outro lado, o Samsung tentava entregar cores mais equilibradas. São cores boas, só que ao lado do LG não pareciam tão vibrantes. Inclusive, em alguns momentos, a minha sensação era que o projetor da LG tentava dar uma leve puxadinha para tons vermelhos, já em outros momentos o Samsung tentava puxar um pouco para tons mais esverdeados. Embora eu pessoalmente tenha gostado mais das cores desse modelo aqui em vários momentos, eu sei que algumas pessoas podem acabar preferindo a imagem do outro projetor. Vale acrescentar que os dois modelos têm modos de imagens pré-definidos, que mudam a forma como as cores são apresentadas na projeção, como vocês estão reparando nessas imagens. Além disso, tem configurações avançadas, onde conseguimos dar uma ajustada nas cores para deixar elas mais próximas do seu gosto pessoal. Inclusive, nesse modelo da LG, se tiverem ele aí na sua casa, eu recomendaria vocês irem nessa configuração avançada e tentar mexer na opção de nitidez, que por padrão vem um pouco baixa. Nesse teste eu estou mostrando para vocês a diferença que essa opção do menu consegue fazer. Eu não colocaria a nitidez num número muito alto, porque só aumentando um pouquinho a mais que o padrão, a imagem parecia que já ficava um pouco mais definida. Acho que valeria fazer esse teste aí caso você tenha o projetor da LG, que é um ajuste bem simples, mas que já melhora bastante a imagem. Inclusive, no começo dos meus testes eu até achei que o Samsung era mais definido, mas na realidade é que o nível de nitidez, que por padrão vem definido num número mais baixo, que seria o ideal, acaba criando essa falsa sensação aqui pro LG. Mas de qualquer forma, vale acrescentar que aqui no vídeo eu mantive no modo padrão nos dois projetores para fazer os testes, porque eu acredito que é a forma como a maioria das pessoas tende a utilizar eles. Falando agora sobre o nível de preto deles, especialmente em cenas escuras, o Samsung parecia entregar um preto que era mais preto, enquanto no LG a gente tinha um preto que era mais acinzentado e iluminado. Por um outro lado, nessas mesmas cenas, as áreas que não eram pretas, como os personagens ou os objetos na cena, o LG conseguia iluminar melhor, e por isso muitas vezes ele parecia ter um contraste melhor nesses mesmos momentos, pois mostrava mais detalhes. Em relação à fluidez, a vantagem ficou pro Freestyle, que tinham imagens levemente mais fluidas, embora o LG também não seja ruim nesse aspecto. A fluidez é uma característica importante, porque quanto menos fluido fosse um projetor, mais a chance de percebermos umas leves engasgadinhas e cenas que têm movimentos mais rápidos de câmera. Sobre o brilho, os dois projetores são mais indicados para assistir num ambiente com luz mais controlada, preferencialmente num ambiente mais escuro. Isso porque no local com mais luz, a gente já perde bastante da qualidade de imagem, como vocês conseguem reparar nesses nossos testes com a luz acesa. No quesito qualidade de som, quem leva uma certa vantagem é o Freestyle, que tem um som bem mais alto e mais imersivo, o que deve ser o suficiente para a maioria das pessoas usando num quarto ou numa sala. Já o som da LG é bem mais baixo, e caso seu quarto não seja muito pequeno, você pode acabar sentindo falta de mais potência. Por um outro lado, para quem quer melhorar o som, no LG temos como conectar dispositivo de som externo via Bluetooth, cabo P2 e HDMI ARC, enquanto no Samsung ficamos limitados apenas ao Bluetooth. Sobre o sistema de resfriamento, o Cinebeam conseguiu ser mais eficiente, esquentando menos depois de várias horas de uso seguidas. A desvantagem é que, para não esquentar tanto, ele acabava fazendo mais ruído na ventoinha enquanto estava ligado. Já o modelo da Samsung era bem mais silencioso. Falando sobre o sistema operacional, cada fabricante usa o seu sistema próprio no projetor, que inclusive é o mesmo sistema das TVs da marca. No LG nós temos o WebOS, enquanto no Samsung nós temos o Tizen OS. Ambos funcionaram bem, com uma navegação relativamente fluida, e trazem acesso aos principais aplicativos de streaming, como Netflix, Prime Video e YouTube, podendo baixar mais vários outros nas suas lojas de aplicativos que são bem completas. No geral, os aplicativos abriam mais rápido no LG, mas não chegava a ser uma diferença muito significativa. Normalmente ao dar play em algum conteúdo também carregava mais rapidamente aqui no LG. A vantagem para o sistema da Samsung é que ele traz acesso a um recurso bem interessante, que é o Xbox Cloud, que te permite jogar jogos de Xbox sem precisar de um console físico, pagando apenas uma assinatura mensal. A gente consegue conectar um controle, um joystick sem fio nele, e a experiência era bem legal. Para mim, que não sou um jogador assim muito exigente, só jogo de vez em quando, eu gostaria de ter esse recurso já disponível num projetor. Aqui também temos o Samsung TV Plus, um serviço de canais de TV ao vivo via streaming que conseguimos acessar pelo Freestyle, que tem canais de diferentes categorias. E um último recurso que o Tizen nos entrega é o modo ambiente, que serve para você usar a projeção como uma forma de decorar o seu ambiente, seja usando para alguma data especial ou até mesmo para projetar um cenário aí na sua parede. Antes de partir para as conclusões, só queria aproveitar e perguntar para vocês o que vocês estão achando desses dois projetores. Qual dos dois vocês preferiram? Conta pra gente aqui no campo de comentários. E se você tiver algum dos dois aí na sua casa, deixa pra gente o que tá achando do seu projetor nos comentários também. Lembrando que o link para conferir o preço e comprar o seu projetor vai estar na descrição.
Mas caso não vá comprar nenhum deles ainda, fica o nosso convite para conhecer o nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram, porque sempre que algum projetor ou outro produto interessante entra numa boa oferta, nós sempre te avisamos por lá. Sobre os projetores, se fosse para resumir aqui, daria para dizer que no Freestyle de segunda geração, temos um projetor que é mais completo, seja pelo seu design que torna a utilização mais prática no dia a dia, pelos recursos do sistema como o Xbox Cloud e os canais de TV via streaming e até mesmo pelo som mais potente. Enquanto no LG temos um projetor que costuma ser consideravelmente mais barato, que entrega mais conexões, algo que pode ser importante caso queira conectar algum computador ou videogame, por exemplo, e também conseguiu me agradar mais nas imagens projetadas em grande parte das cenas, e especialmente pelas cores mais vivas. Enfim, os dois projetores são muito bons, mas cada um deles conta com as suas vantagens, que pode te fazer priorizar um ou o outro na hora da compra. O vídeo seria esse, espero que tenham gostado, e se curtiu, confirma se deixou seu like, se é inscrito aqui no canal, porque esse apoio de vocês é realmente muito importante pra gente continuar a trazer esse tipo de comparação. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!